Também muito importante divulgar para vocês, agora o mês de maio, que é o mês da família, né? Nosso primeiro educandário que as mães nos educam, né? Que hoje já é a palestra comemorativa do Dia das Mães, né? Então nós vamos fazer agora a nossa prece de abertura, rogando a Deus, que é o grande arquiteto do universo, a Jesus, aos Espíritos de Luz, a gratidão por essa casa, mas a gratidão principalmente pelos ensinamentos de Jesus, lembrando sempre de Maria, mãe de todas as mães, a mãe que permitiu vir a esse planeta, o nosso governador, o nosso guia, o nosso modelo. Mestre Jesus, gratidão a Ti, gratidão pela vida, por esse dia abençoado, dia 10 de maio, gratidão pelas mães, amanhã, um dia comemorado, mas na verdade, sabemos que precisamos comemorar todos os dias, é isso que aprendemos com Ti, isso que aprendemos com Maria. Mestre Jesus, espíritos amigos aqui presentes, muito obrigado por tudo que está nos orientando e recebendo para que possamos fazer a palestra em comemoração ao Dia das Mães, com o tema O Amor de Mãe. A gratidão a essa casa, a gratidão a todos, que cada um, ao retornar aos seus lares, retorne melhor, mais alegres, mais esperançosos, chegando em suas casas, beijando e abraçando as mães vivas e fazendo uma prece amanhã a todas as mães desencarnadas, porque o amor de mãe, ele nunca acaba, e que assim seja. Então, nós vamos nessa tarde um pouquinho fria, mas um calor humano muito grande, né? Nós vamos falar um pouquinho aqui do livro dos Espíritos, onde fala sobre o amor, onde fala sobre o amor de mãe. Depois a gente vai ler duas frases ali no capítulo do Evangelho, falando sobre honrar o pai e a mãe, né? Principalmente nos orientando que jamais um filho deve julgar um pai e uma mãe, cabe a Deus. Só o fato de uma mãe dar a vida a nós, jamais a gente deve julgar um pai ou uma mãe. Então, cabe a Deus sempre julgar a mãe. Tem muitos filhos com problema de relacionamento, às vezes com a mãe e com o pai também. Mas cabe a Deus punir, orientar, julgar. Jamais o filho achar que ele tem esse direito de julgar uma mãe. E para a gente já começar um pouquinho mais leve, nós vamos assistir o Momento Espírita falando das mães, né? Então, vamos assistir aqui. Está no ar Momento Espírita, o programa que traz o espiritismo para bem perto de você. Amor de mãe. Em determinada página social, uma fotografia nos chamou a atenção. Uma senhora oriental, magérrima, com 97 anos, ajoelhada em cima de uma cama singela. Em uma das mãos, traz uma tigela com sopa, e na outra uma colher. Nessa posição, inclina-se até poder colocar as colheradas do caldo na boca do filho deficiente, imóvel. E o faz com um devotamento imenso. Seu tesouro conta 60 anos de idade. Deduz-se que, precisamente há 60 anos, ela repete essa cena em todas as refeições que oferece ao filho. Amor de seu coração. Amor de mãe. Sentimento insuperável na face da terra. Que mistério é esse que envolve as mães? Eis uma pergunta difícil de explicar. A mulher passa 9 meses carregando nas entranhas o seu filho. 9 meses em que ela capta as suas vibrações e as sente com carinho. Dificilmente um filho conseguirá esconder de sua mãe o que sente, porque ela o conhece desde o ventre. Do mesmo modo, não poderá uma mãe esconder o que sente do seu filho. Um filho amoroso conseguirá ler no rosto de sua mãe se ela está contente ou triste, se está feliz ou aborrecida.
Todas as mulheres têm a mesma habilidade para ser mãe. Não importa se são intelectualizadas ou não, se são pobres ou ricas. Toda mulher nasce com essa estrutura para a maternidade. Às vezes, não consegue ser mãe de filhos consanguíneos, mas ser a mãe de sobrinhos, dos irmãos, das crianças que se lhe acerquem, porque tem inato o instinto da maternidade. Toda a criatura no mundo experimentou em algum momento o envolvimento de sua mãe. Mesmo porque alguém pode nascer sem a presença do pai, mas é impossível nascer no mundo sem a presença da mãe. Podemos observar que na base de todo bruto, de todo ser grotesco, sempre houve a figura de uma mãe. Da mesma forma, na história de todos os santos, missionários, criaturas do bem, inventores e estrategistas. Quando a mulher tiver consciência da força do seu papel junto aos filhos e admitir que serão eles os adultos de amanhã, que serão os professores, médicos, advogados, juízes, políticos, administradores de países e estados, pais e mães, ela lhes ensinará que eles têm que ser especiais, servir de exemplo, respeitando a todos seus iguais. Lecionará por palavras e atos o amor à natureza, a proteção às florestas e aos animais. Se há um mistério notável na maternidade, ele se chama amor. Um amor que brota da alma, desabrocha, cresce a cada dia. Uma energia que foi se modelando através dos milênios e se fez total na criatura humana. Amor de mãe. Quantos nos alimentamos dessa seiva vigorosa por dilatados anos? Por vezes, até acreditamos que ela nos sufoca. Contudo, quando nos distanciamos dessa fonte protetora e acolhedora, como nos sentimos necessitados. Nos dias de carência, de lutas insanas e dores profundas, como recordamos do doce amor de mãe, daquele que nos vigiou a infância, a juventude e os dias da madureza. Amor de mãe. Ninguém que o possa dispensar. O amor mais puro, né, como fala no vídeo, né, as mães são co-criadoras dos filhos de Deus, né? Não existe amor mais puro do que o amor de uma mãe. Elas nos conhecem pelo olhar, nos conhecem por telefone, nos conhecem pela voz, nos conhecem desde os momentos que a gente estava na barriga de uma mãe. Muitos filhos ingratos crescem, abandonam o pai, mãe, colocam no asilo. A gente sabe que algumas situações, hoje em dia, algumas doenças, que nem o Alzheimer, às vezes, em algumas situações, em últimos recursos, às vezes os filhos, e às vezes o próprio marido, às vezes acabam colocando, mas a gente tem que tentar, até os últimos momentos, deixar o pai ou a mãe na sua casa. No momento que a gente tira alguém da casa, né, a pessoa já não é mais a mesma. Essa data, gente, é muito importante. Essa data foi comemorada a primeira vez, 12 de maio de 1918, Porto Alegre. Começou com a Associação Cristã dos Moços do Rio Grande do Sul. Olha que interessante, 1918, 107 anos atrás, né? E depois no Brasil, olhem só que interessante, no Brasil, decreto do nosso ex-presidente Getúlio Vargas, em 1932, oficializa em todo o Brasil a comemoração, feriado do Dia das Mães, né? Então, no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, depois em casa, vocês vão encontrar na pergunta 890, o amor materno e filial. Está presente na lei de justiça, de amor e de caridade. Kardec pergunta aos espíritos superiores na pergunta 890,
Será uma virtude o amor materno ou um sentimento instintivo comum aos homens e aos animais? Uma e outra coisa. A natureza deu à mãe o amor a seus filhos, no interesse da conservação deles. No animal, porém, esse amor se limita às necessidades materiais. Cessa quando desnecessário, se tornam os cuidados. No homem, persiste pela vida inteira e comporta um devotamento e uma abnegação que são virtudes. Sobrevive mesmo à morte e acompanha o filho até no além-túmulo, que normalmente são elas que vêm nos preparar para o desencarne, junto com os nossos pais e demais familiares, né? Para muitos é tido como alucinações, né? Quando a pessoa está no leito da morte. Para nós, na doutrina espírita, é explicado que é o momento que os familiares já estão ali nos preparando para a gente desencarnar, né? No livro Diário de um Espírito, muito interessante esse livro, é aqui editado pela Federação Espírita do Rio Grande do Sul, se não falha a memória, narra a morte de um trabalhador espírita. Ele narra desde o velório dele, ele acompanhando na capela todo o velório dele, e ele narra no livro que quando ele acorda com o afago nos seus cabelos da sua mãe. Olha que interessante, né? Então, todas as mães que estão na plateia hoje se sintam abraçadas, se sintam elogiadas. Na verdade, não é só amanhã o Dia das Mães. Dia das Mães é todos os dias. Quando a gente beija a mão delas, quando a gente abraça, quando elas nos puxam a orelha. Então, é muito importante lembrar que sempre é todos os dias. No homem persiste pela vida inteira e comporta um devotamento e uma abnegação que são virtudes. Sobrevive mesmo à morte e acompanha o filho até no além-túmulo. Bem vedes que há nele coisa diversa do que há no amor dos animais. Isso é na pergunta 890, né? Na 891, Kardec pergunta aos espíritos superiores: estando na natureza o amor materno, como é que há mães que odeiam os filhos, e não raro, desde a infância destes? Olha que interessante. Às vezes é uma prova que o espírito do filho escolheu, ou uma expiação, se aconteceu ter sido um mau pai, uma mãe perversa, ou um mau filho noutra existência. Em todos os casos, a mãe má não pode deixar de ser animada por um mau espírito que procura criar embaraços ao filho, a fim de que sucumba na prova que buscou. Essa violação das leis da natureza, porém, não ficará impune, e o espírito do filho será recompensado pelos obstáculos de que haja triunfado. A doutrina espírita explica isso facilmente, né? Pela lei da reencarnação e pela lei de ação e reação. Se reencontram na família os desafetos de vidas passadas, alternando posições, na vida atual como filho, na vida anterior como pai e mãe, e assim até que a gente resgate esses laços de vidas passadas. Só com os ensinamentos de Jesus, de Deus, com a lei do amor, do perdão, da fé, da esperança, da prática do bem, que a gente consegue seguir adiante nas próximas reencarnações. A gente lê vários romances. Eu lembrei agora, veio agora aqui a intuição do Laços Eternos, da Zíbia. Em vidas passadas, eles destroem duas famílias. Eram amantes. Na vida seguinte, o amante vem como filho dela. E ela tem lepra, e todos abandonam ela. Menos esse filho que era o amante da vida anterior. E acompanha ela até a sua morte. Então, como é bom a gente entender um pouquinho mais sobre a lei de ação e reação, onde a gente entende e vê que ninguém vai sofrer por acaso. Cada um tem o pai e a mãe que merece. Por isso que não cabe a nós julgar, como depois nós vamos ver aqui no Evangelho, um pai ou uma mãe. Os laços do passado que às vezes têm essas pequenas adversidades, né? E na 892 diz assim: quando os filhos causam desgostos aos pais, não tem estes desculpa para o fato de lhes não dispensarem a ternura de que os fariam objeto em caso contrário? Não, por isso representa um encargo que lhes é confiado, e a missão deles consiste em se esforçarem por encaminhar os filhos para o bem. Então, cabe a nós, pais e mães, né, a gente encaminhar os filhos. De que maneira, gente?
trabalhar com eles, exercitar a afabilidade, a doçura, o amor, desde pequenininho falar de Deus e os ensinamentos de Jesus, nas orações, no Pai Nosso, na Ave Maria, né? A gente trabalha muito com eles os limitações das redes sociais, ensinar já a prática da oração desde pequenininho, rezar junto, todo mundo rezando junto com eles, né? Principalmente Pai Nosso, Ave Maria, né? Então as mães, o compromisso das mães, junto com os pais, né? Educar, tirar as nossas más tendências, né? E passar exemplos de Jesus, de Deus. E os filhos vão ser o nosso exemplo também. Se os pais brigam na frente dos filhos, vão se criar vendo aquilo que não é bom para eles, né? Então as mães são chamadas pela espiritualidade, gente, para co-criar, né? Co-criadoras, auxiliando na criação de Deus, já que Deus é o criador de tudo e de todas as coisas, né? A missão de uma mãe, gente, uma mãe cria 10, 12, 13, 15, 20 filhos no passado. A gente sabe de famílias que tinham muitos filhos, né? Um dos exemplos de mãe, depois nós vamos ler no livro Boa Nova, quem não leu o livro Boa Nova é muito interessante. Nós vamos ler depois o momento em que Jesus vai na casa que Maria está trabalhando com o apóstolo João, auxiliando pessoas necessitadas, o momento que Jesus vem na forma de um mendigo buscar Maria. Nós vamos ler depois. É muito interessante essa passagem desse livro, né? Então, a missão da mãe é uma missão nobre, né, gente? A mãe de Divaldo Franco, vocês terem uma ideia, ela teve 13 filhos. Divaldo narra num vídeo, esse vídeo está no YouTube, depois vocês procurem lá, né? Quando a mãe de Divaldo engravidou, ela já tinha 42 anos, se encontrava na menopausa, e Divaldo ia ser o 13º filho. E o médico lhe avisa dos riscos, que ela poderia morrer, que era melhor ela abortar, de Divaldo Franco. Olha que interessante, né? E daí Divaldo diz assim, que ela diz para o médico, né? Para dar vida é necessário dar a minha vida, daria a minha vida, mas eu não vou abortar. Ela era analfabeta, a mãe do Divaldo, porque na época, né, gente, início do século passado, 1900 alguma coisa, muitos lugares nos interiores do Brasil, do Rio Grande do Sul, não tinha escolas. E o índice de população analfabeta era muito grande, o período da atividade rural, né? Então, ele fala da mãe analfabeta, mas o que marcou mais da mãe dele? Os exemplos dela de ternura, de amor, de bondade que ela deixou para ele. E ele narra no vídeo que ela morre nos braços dele, com 86 anos. Divaldo fez 98 agora essa semana, né? E ele narra no vídeo que todos os dias a mãe dele ainda acorda ele. Acorda ele. Ele vê ela todos os dias. Por isso que falou aqui nos textos, né, gente? Uma mãe jamais abandona um filho, gente. Jamais abandona um filho, né? Enquanto houver crianças e mães na terra, o amor divino estará cantando esperanças para a humanidade. Então, olha que coisa interessante, né? Também peguei depoimento de 3 mães. A primeira mãe diz assim: ser mãe é muito bom. Para quem pensa em criar com amor, criei 3 filhos com muita dificuldade junto com meu marido. Ajudei a formar os 3. Ela foi mãe a primeira vez com 21 anos. Uma mãe com 18 anos. Depoimento dela: ser mãe é uma sublime missão dada por Deus, que dividiu com ela o ato da criação. Nenhum dicionário no mundo é capaz de expressar a beleza e a força do amor de uma mãe. Por isso que Chico Xavier sempre diz: uma mãe, quando faz uma prece, arromba todas as portas do céu. É o amor mais puro que tem. Não existe amor mais puro que o amor de mãe. E uma mãe com 22 anos. Ser mãe é viver com propósito em Deus, guiando seus filhos com amor, fé e oração.
ensinar pelo exemplo, cultivar valores cristãos, né, gente? Valores cristãos. Então é muito importante, né, gente, a gente não esquecer que a mãe velhinha, que às vezes não tenha a formação ou a educação que o filho teve, acesso aos melhores bancos escolares, mas aquela mãe muitas noites ficou sem dormir. Muitas noites essa mãe deixou de comprar roupa para o filho ingrato que depois se forma e às vezes não convida um pai e uma mãe para uma formatura, que às vezes considera os pais meio ignorantes. A gente vê muito isso ainda, existe muito isso, né? Mudou muito, está mudando muito a sociedade, né? Então, as crianças, a gente vê as mães lidando com crianças dentro das nossas casas, crianças ciumentas, né? Um filho, às vezes, tem ciúme do outro, e a mãe tem que fazer todo esse trabalho de amor, harmonia e paciência. Uma das grandes ferramentas da doutrina espírita, o evangelho no lar. A evangelização das crianças, que daqui a pouquinho vão fazer uma apresentação aqui para nós também, sobre o Dia das Mães. Aqui na casa a gente tem a evangelização desde pequenininhos, né? Então, aqui na própria casa, a evangelização. Colocar as crianças desde pequenininho e receber ensinamentos de Jesus. No nosso lar, evangelho no lar. Amor, conversa, paciência, entendimento, não esquecer coisas básicas que os pais da gente nos ensinaram. Entre elas, respeito, né? Carinho, entendimento, nunca abandonar um pai e uma mãe, nunca, e jamais julgá-los, né? No Evangelho fala sobre isso. No Evangelho fala sobre isso, né? Sua mãe regateou seu leite quando estavam no berço, contou suas vigílias quando estavam doentes, seus passos para lhe proporcionar quando tinha necessidade. Não é somente o estritamente necessário que os filhos devem a seus pais pobres, mas também, tanto quanto possam, as pequenas doçuras do supérfluo. Porque o pai às vezes deixa de comprar as coisas, um pai e uma mãe, né, as mães, né, para o filho ter. Então, aqui fala, né, certos pais, é verdade, menosprezam seus deveres, e não são para os filhos o que deveriam ser, mas cabe a Deus puni-los, né? Então, às vezes, os pais abandonam os filhos, mas uma mãe nunca abandona um filho. E para encerrar, eu vou ler um momento aqui do livro Boa Nova, onde fala quando Jesus vem buscar Maria, né? Então, depois nós vamos ter a apresentação das crianças e depois a gente faz o passe coletivo do encerramento, né? Então, Maria, a convite de João, ela trabalhava num pouso e refúgio dos desamparados, chamado Casa da Santíssima. Então, Maria estava lá elevada em suas meditações. Maria viu aproximar-se o vulto de um pedinte. Minha mãe, exclamou o recém-chegado, com tantos outros que recorreu ao seu carinho, vem fazer-te companhia e receber a tua bênção. Maternalmente, ela convidou a entrar, impressionada com aquela voz, que mãe conhece a voz da gente, e lhe inspirava profunda simpatia. O peregrino lhe falou do céu, confortando-a delicadamente. Comentou as bem-aventuranças divinas que aguardam a todos os devotados e sinceros filhos de Deus, dando a entender que lhe compreendia as mais ternas saudades do coração. Maria sentiu-se empolgada, por tocante surpresa. Que mendigo seria aquele que lhe acalmava as dores secretas da alma saudosa, com bálsamos tão doçulosos? Nenhum lhe surgira até então para dar, era sempre para pedir alguma coisa. No entanto, aquele viandante desconhecido lhe derramava no íntimo as mais santas consolações, onde ouvir aquela voz meiga e carinhosa, e as mais santas consolações. Onde ouvir aquela voz meiga e carinhosa, noutros tempos, que emoções eram aquelas que faziam pulsar o coração de tanta carícia? Seus olhos se emudeceram de ventura, sem que conseguisse explicar a razão da sua terna emotividade. Foi quando o hóspede anônimo
lhe estendeu as mãos generosas, lhe falou com profundo acento de amor: minha mãe, vem aos meus braços. Então, olha que interessante aqui essa passagem, né? Nesse instante, fitou as mãos nobres que lhe ofereciam, num gesto da mais bela ternura. Tomada de comoção profunda, viu nelas 2 chagas, como as que seu filho revelava na cruz. E instintivamente, dirigindo o olhar, ansioso para os pés do peregrino, divisou também ali as úlceras causadas pelos cravos do suplício. Meu filho, as úlceras que te fizeram. Então é isso, né, gente? Mãe é tudo de bom, mãe é carinho, é acalanto, sempre tem uma palavra para nos ajudar, a nos ensinar. A gente sempre se emociona um pouquinho em falar das mães, porque elas, Deus, as mães e Jesus, Deus, Jesus e as mães. As mães recebem esse dom divino de co-criarem e trazerem aqui os espíritos para brilhantar os nossos lares. A gente continuar divulgando os ensinamentos de Jesus, a prática do bem, do amor e da esperança. Nós vamos chamar os nossos irmãos médiuns agora, para a gente fazer o praxe de encerramento. E a gente lembrando, né, amanhã nossas mães não podem fazer nada, né? Elas que fazem um monte de coisa para nós todos os dias. Amanhã os filhos, noras, genros, a gente tem que dar o carinho que elas merecem. Mestre Jesus, obrigado pelas mães. Obrigado porque elas, em seu nome, em nome de Deus, trazem a este mundo os nossos filhos, os seus filhos, Pai. Mães queridas, mães brancas, mães pretas, mães pardas, mãe de todas as raças. Nós somos gratos, Pai, por elas. As mães encarnadas, as mães desencarnadas, as mães gaúchas, as mães brasileiras, todas as mães do planeta Terra. Deus, nosso Mestre, Jesus, seu Filho, nos destes as mães, para que possamos, cada um de nós, vir a esse planeta. Que Deus possa abençoar cada mãe presente aqui na tarde de hoje, cada mãe volte para casa com aquele olhar sereno, de dever cumprido, só pelo fato de ter nos dado a vida. A ela nós somos gratas, que junto com os nossos pais, procuraram nos dar o melhor, dentro de cada um nas suas limitações. Mas o mais importante, Mestre Jesus, que ensinastes a estas mães, o amor mais puro, o amor que cura, o amor que cura pela voz, pelo abraço, pela Ave Maria, pelo Pai Nosso. O amor de uma mãe a quilômetros de distância, percebendo que o filho não está bem. A mãe que cuida do filho drogado, a mãe que cuida do filho excepcional, a mãe que cuida do filho autista, a mãe que cuida de todos os tipos de filhos. A mãe que nunca abandona o seu filho. Mestre Jesus, dê muita saúde a todas essas mães, que elas possam hoje voltar aos seus lares, sempre com muita saúde, Pai. Lembrando a todas as pessoas presentes aqui na plateia, que as dificuldades, aqueles que perderam a mãe durante a semana, aqueles que já não têm mais a mãe aqui fisicamente, espiritualmente, elas estão sempre nos cuidando. Mestre Jesus, gratidão por tudo, que cada mãe se sinta abraçada, se sinta acalantada, que cada mãe receba sempre votos de amor, de fé, de esperança, de saúde, Pai, que dê a elas a alegria de continuar gerando vida. As mães arrependidas pelo aborto, que Deus possa perdoá-las, que Deus possa sempre encaminhar. As mães solteiras que criam filhos juntos aqui na plateia, em casa, nos assistindo pelo Facebook. Mestre Jesus, abençoe todas essas mães. A gratidão a Ti, Deus, a gratidão a Ti, Jesus, a gratidão às mães. E que assim seja, e que todos sejam sempre amparados. Que assim seja. Obrigado.